Pessoal, um bom dia para vocês. Então, o objetivo dessa videoaula é a gente falar um pouco sobre depuração, né? Lembrando que a gente já falou um pouco sobre isso lá quando a gente estava falando sobre referências nas nossas videoaulas, né? Então, aqui a gente vai dar um enfoque mais de demonstração para ilustrar para vocês algumas partes que são extremamente importantes a gente saber quando a gente está depurando programas escritos na linguagem C. Então, nós vamos começar lembrando aqui o que é a depuração. Então, nós vamos começar se perguntando, né? Isso aqui já apareceu lá para vocês, mas é mais para a gente lembrar mesmo, né? Então, um depurador, né, se a gente for ver do dicionário, né, seria que, aquilo ou quem depura, expurga ou limpa, certo? Então, no contexto da ciência da computação, a gente utiliza esse termo, é um termo que foi empregado aí na língua portuguesa, em inglês seria debugging, certo? Mas em português a gente adotou esse termo para a gente dizer quando a gente está depurando um outro programa, certo? Então, depurar um programa de computador significa que a gente está tentando expurgar ou limpar este outro programa dos seus erros, né? Então a gente quer tentar encontrar erros, bugs que tem lá, né? Eu acredito que o termo em inglês ele é mais apropriado porque é debug. E lembrando que erros de programação eles são frequentemente chamados de bugs, que seriam a tradução para o português insetos, né? Que aparecem dentro do programa, né? Isso aí tem uma longa história sobre isso. Mas enfim, e aí o debug seria quando tu queres remover os bugs, então debug. E no português foi traduzido para depurador, né, que seria não exatamente usando a mesma explicação, né, mas bom, enfim, esse é o termo que a gente usa em português. Então existem vários programas para se fazer depuração. Eu vou tentar trazer para vocês aqui alguns conceitos que são comuns entre esses vários depuradores, né? Então, o mais elementar que existe, que é o depurador chamado GDB. Por que é GDB? Porque é GNU, certo? Do consórcio da GNU, debugger. Então, esse D aqui do debug e esse aqui seria do bugger, né? Então, debugger. Então, é o GNU Debugger. Então, ele é um programa que foi feito, especialmente concebido para se depurar outro programa, né? Então, antes da gente entrar no como é que ele funciona e tal, eu já dei uns passos elementares para vocês naquela videoaula que a gente falou sobre isso, lá em referências, né? Mas antes da gente entrar nesses detalhes, vou explicar para vocês um pouco sobre quando que esse depurador se executa, né? Então, para isso a gente precisa ver dois conceitos e as diferenças entre esses conceitos os conceitos de tempo de compilação. Então, são verificações de erro que o compilador vai fazer. Então, o compilador aqui, no caso, o GCC, a gente passa aqui o nome do arquivo .c que a gente está compilando e ele vai compilar para um binário, ou seja, ele vai criar esse binário. E durante esse processo, se a gente abrir a caixa do compilador e ver o que ele está fazendo lá dentro, né, nesse processo de tradução, ele faz uma série de verificações. Ele verifica se o nosso programa está escrito corretamente. Isso significa se as frases, os comandos, as funções, enfim, tudo que a gente escreveu está de acordo com a gramática da linguagem C, porque a linguagem C é uma linguagem como qualquer outra. Claro que ela é muito simples comparado com a nossa linguagem natural, mas ela tem uma gramática, certo? E o compilador verifica se as frases que a gente escreveu, que seriam os nossos programas, né, estão de acordo com a gramática. Então tem vários erros que o compilador pode verificar. Erros sintáticos, que a gente chama, mas também erros semânticos. Os erros semânticos seriam os erros de significado. Coisas que ele pode fazer, por exemplo, a verificação de tipos. Então ele pode verificar se a gente não está, por exemplo, atribuindo para um ponto flutuante uma string, que não faz sentido, então isso vai virar um erro, o compilador vai reclamar. Dito isso, a linguagem C é super permissiva, né? Então existem vários que a gente assumiria como erros, mas que para a linguagem C são só avisos, então o compilador emite avisos. É por isso que eu sempre recomendo, em tempo de compilação, portanto, vocês executarem o compilador com esse parâmetro, onde todos os warnings que o compilador puder emitir, ele vai emitir e mostrar para vocês. Então é importantíssimo vocês removerem todos os avisos, mesmo que sejam só avisos. O programa virou binário, mas mesmo assim é importante se preocupar. Porque esse aviso, ele é um sinal de que tem alguma coisa errada no programa, ou que pode ter alguma coisa errada no programa. De vez em quando é inócuo, mas é importante a gente entender o porquê.
Então isso são verificações que a gente pode fazer em tempo de compilação. Então existe um outro tempo que a gente chama, que é o tempo de execução, é quando o programa vai ser executado, né? Então o binário do programa, uma hora eu vou pôr ele em execução, aqui eu estou representando isso pelo ponto barra, então lá no meu terminal eu executo ponto barra binário do programa, seria o equivalente a dar 2 cliques no programa, daí o programa começa a executar, quer dizer que a gente já está em tempo de execução, né? O programa está executando, né? Então onde é que entra o GDB nessa história? A depuração ela entra quando ele entra quando o programa está executando. Então a gente vai realizar essa depuração em tempo de execução. Ou seja, o programa já foi compilado e a gente pode executar. Ele já foi compilado, ele está executando e aí a gente vai entrar com a depuração. Nesse ponto, eu quero ressaltar para vocês que não há necessidade da gente ter acesso ao código-fonte para fazer a depuração de um programa. Então vocês podem depurar qualquer programa, mesmo um programa que foi compilado por uma outra pessoa. Por exemplo, vocês copiaram um executável de uma outra pessoa para o computador de vocês, vocês podem sim depurar esse programa. Claro que o nível de dificuldade de depuração ele pode variar bastante, porque pode ser que esse binário tenha sido limpo antes de ser passado para vocês. O que quer dizer por limpo? Quer dizer que foram removidos todos os símbolos, os nomes das variáveis desse binário. Então, se a gente recebe um binário para depurar que está limpo de símbolos, é muito difícil a gente entender o que está acontecendo lá dentro, porque a gente já perdeu o nome de variável, o nome de função, a gente, entendeu? A gente não tem mais, a gente só tem uma lista de instruções, no caso, a gente não consegue saber de que arquivo fonte esse tipo de coisa. Então, ainda dá para fazer alguma depuração? Sim, mas é bem complicado. Então, é por causa disso que, em tempo de compilação, a gente recomenda sempre executar com o parâmetro "-g", para que os símbolos que vão nos auxiliar na depuração lá em tempo de execução sejam incluídos no binário do programa. Então, os nomes das variáveis, nomes de funções, o número da linha de cada comando, esse tipo de coisa, vai todo ele para dentro do binário e o GDB consegue perceber isso e nos apresentar uma interface agradável para depurar. Certo? Então, existe, claro, uma forma da gente fazer o limpar. Então, existe um comando específico para o compilador, que é totalmente o contrário, o oposto, né? O contraditório do "-g, que é passar "-s" minúsculo. Quando passa-se "-s" minúsculo, a gente faz o strip, ou seja, a gente limpa o binário do programa de qualquer símbolo. Então, a gente só vai fazer isso quando o nosso programa já foi depurado, já foi, enfim, concluído, já está tudo certo com ele, a gente quer passar para produção, ou seja, passar para ele ser executado normalmente, né, por outras pessoas, então a gente faz o "-s". Mas, enfim, isso é uma opção, mas a gente pode fazer distribuição de programas também sem o "-s", né? Lembrando que quando a gente coloca o "-g", o tamanho do binário obviamente fica maior, né? Porque a gente vai ter uma série de informações ali que nem seriam necessárias para se executar o programa, elas só são necessárias para se depurar. Bom, então, com esse contexto aí, eu queria só trazer esse slide para vocês, se vocês conhecem bem, né? Como é que se depura o programa com GDB. Isso aqui nada mais é do que um lembrete lá da nossa N10A0. Então, aqui, como que a gente usa o depurador, né? O GDB em específico. A primeira coisa que a gente faz, a gente compila com "-g, para serem incluídos, então, no binário, todos os símbolos e informações que serão necessárias em tempo de execução para a gente fazer a depuração. Depois a gente, com o binário já compilado, a gente vai lançar o depurador. Então aqui eu estou ilustrando para vocês como que a gente faz na linha de comando, então lá no terminal, né? Então vou executar o comando GDB, passando o binário do programa. Claro que se vocês estiverem usando uma outra interface de programação, como CodeBlocks ou Eclipse, existem tantas outras, existem muitas vezes interfaces de depuração que estão embutidas nesses sistemas. Então, o CodeBlocks, se vocês olharem ali o manual dele, vocês vão ver lá que tem como ativar a parte de depuração, enfim, todos os conceitos que eu vou mostrar logo em seguida, tem como vocês fazerem a translação desses conceitos para cima da IDE preferida de vocês, né? Lembrando que lá no CodeBlocks tem um comando, provavelmente tem um botão para executar o programa, deve ter um botão lá também para executar o programa em modo de depuração, né, que são duas execuções diferentes. Então, se ele for executado em modo de depuração, por trás lá dos panos, provavelmente vai ter a chamada para o GDB dessa forma aqui que eu estou ilustrando para vocês, que isso aqui seria como que é feito na base, né?
Depois que está dentro do depurador, daí a gente acaba tendo tipo um shell, assim, tipo a gente entra no modo especial de execução, né? Que é esse, abre parênteses aqui, GDB, e aí aqui a gente pode executar comandos para o depurador. Então, é como se o nosso binário ficasse anexado ao depurador, e o depurador, ele é o mestre do nosso programa. Então, o nosso programa só vai executar se o depurador deixar. Então, quando a gente diz para o nosso depurador, a gente é o mestre do depurador, daí, né? A gente diz para o nosso depurador, executa, aí o depurador vai dizer para o programa, pode avançar a sua execução. Então, ele é o comando run, certo? Esse é o comando mais simples que tem. Então, quando a gente compila aqui, vocês lembram, né, desse exemplo aqui, tinha um problema que a gente estava acessando um ponteiro nulo, né? Tentando ver o conteúdo de um ponteiro nulo. Então, nesse caso, a saída, né, do depurador vai ser, olha, o programa recebeu um sinal, o programa que está sendo depurado recebeu um sinal SIG-SEG-V, que é o sinal de falha de segmentação, e isso aconteceu, então, porque a gente tem os símbolos, né, nessa função, tá, nesse endereço aqui, nesse arquivo, nessa linha. E, inclusive, ele diz qual que é a linha que apareceu, se esse arquivo estiver disponível, né? No caso aqui, eu executei o GDB dentro da onde tinha o arquivo, então o depurador ele já consulta o arquivo e mostra o número da linha, né? Se caso vocês tivessem feito o strip, só para abrir um parênteses rápido aqui, ou seja, removido todos os símbolos, nesse caso o que a gente teria era simplesmente o endereço, certo? E se a gente não tivesse acesso ao código-fonte também, né? Só apareceria unicamente o endereço, dizendo que isso é uma função, e não apareceria o número da linha, nem o nome do arquivo, nem qual que é a linha aqui. Enfim, teria só o endereço de onde aconteceu o segfont. Então ficaria bem mais difícil a gente entender onde é que está o problema, né? Aqui, como a gente compilou com "-g", tem acesso ao código-fonte, a gente consegue ver qual que é a linha que causou a falha de segmentação, e aí fica trivial a gente entender qual que é o problema, porque basta abrir o arquivo, ir na linha número 6 e perceber lá que P vale nulo, certo? Bom, então isso aqui é a parte mais básica de utilização do GDB. Eu vou passar agora para uns conceitos que não são tão avançados assim, mas eu diria que é o mínimo que a gente precisa saber para usar o GDB de maneira efetiva para encontrar erros de programação, né? Então, o primeiro conceito e comando, por consequência, básico que eu considero é o ponto de quebra, certo? Que no inglês lá seria o breakpoint. Então, todos os comandos do GDB estão em inglês. Então, esse comando breakpoint é uma forma da gente dizer para o depurador, olha, eu quero criar um ponto de quebra, ou seja, quando a execução atingir esse ponto de quebra, tu para a execução do programa, que eu quero ver como é que está ali a execução, quero saber o nome das variáveis, esse tipo de coisa. Então, para a gente fazer isso, a gente tem várias formas de informar pontos de quebra, né? Então, a gente pode dizer esse onde, né? Então, pode ser, por exemplo, o número da linha de um arquivo, então a gente pode dizer, para na linha número 10 do arquivo tal. A gente pode dizer o nome de uma função, para quando começar a execução da função tal. Então, por exemplo, se eu quero parar o programa na função principal, ou seja, quando ele estiver começando, eu quero já parar. Então, eu vou dar breakpoint e o nome da função, no caso, main. E aí, a gente manda executar o programa, ele executa até o início da função main. Então, esse é o primeiro breakpoint que a gente pode colocar, né? Que vai servir já para a gente, por exemplo, ver as variáveis de inicialização, esse tipo de coisa. A gente pode também adicionar breakpoints condicionais, ou seja, eles só são atingidos se um determinado valor de uma variável tiver um valor. Então a gente pode dizer assim, eu seto um breakpoint numa linha tal, do arquivo tal, só que ali, bom, isso aqui está dentro de um laço, então eu teria milhares de breakpoints ali sendo executados. Cada vez que eu atingisse esse breakpoint, o programa ia parar. Então isso fica muito ruim. Mas eu sei que o meu erro só aparece quando eu está a partir da iteração número 10.000, por exemplo. Então eu posso dizer, não, executa esse breakpoint só quando o valor da variável tal, né, eu digo qual que é a condição, tiver tal valor. Aí, quando chega no breakpoint, ele avalia a condição. Se a condição for verdadeira, ele dá o breakpoint. Senão, ele deixa passar e não faz o breakpoint. Então isso é bem útil quando a gente tem um programa que demoraria muito para a gente fazer todos os a gente quer um breakpoint dentro de um laço, mas a gente não quer ver todas as iterações, a gente quer ver só a partir de uma determinada iteração. Então isso é bem útil, é o comando conde, né? Eu não botei aqui, mas é o comando conde que a gente utiliza. Depois eu posso na demonstração mostrar para vocês. Então a gente pode listar também os pontos de quebra através do info breakpoint.
E aí depois nós temos outros comandos aqui mais elementares, que é, por exemplo, imprimir o valor das variáveis, que é um dos mais úteis que tem, né? Fazer print do nome da variável. Então a gente consegue consultar qual que é o valor da variável em tempo de execução, né? Então, como o depurador tem acesso a todas as estruturas de dados do programa, né? Já que a gente compilou com "-g", né? O depurador, então, vai poder ver, inclusive, dentro das estruturas, saber qual que é a estrutura interna. Né? Se a gente está usando struct, a gente pode consultar os valores dos ponteiros, os valores apontados por ponteiros, a mesma sintaxe que a gente utiliza na linguagem C de asterisco, P, para ver o valor apontado por P, a gente pode usar também dentro do depurador. Né? A gente pode listar o código para saber onde é que a gente está, então a gente está num determinado ponto da execução, a gente pode fazer list, ele vai listar onde é que a gente está. E a gente pode também automatizar o processo, a gente pode programar o depurador. Então a gente pode, por exemplo, dizer, quando eu atingir um determinado breakpoint, o breakpoint vai ter um identificador, né? Eu quero que tu executes essa lista de comandos aqui. E aí a gente vai usar então o comando commands, vai botar uma lista de comandos, que são comandos aceitos pelo próprio GDB, terminados por um comando end. Então com isso a gente vai ter, por exemplo, uma série de coisas acontecendo de maneira mais automática. Isso facilita a depuração quando a gente está com o programa bastante complexo. Bom, então eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu não previ um roteiro exatamente assim. Então eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu não tenho um roteiro bem definido, vai ser em função do que a gente encontrar aqui. Enfim. Então, para fazer essa demonstração, então, eu vou partir de um exemplo, certo? O exemplo de funções recursivas, aí, que é os vídeos dessa semana que a gente está abordando, né? Então, um dos exemplos de funções recursivas é a gente implementar a contagem de caracteres de uma string através de uma função recursiva. Então, essa função recursiva está implementada através de caracteres. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, vou assumir que vocês já assistiram a videoaula N14A0, onde a gente explica como é que funciona a função recursiva, e depois a N14R0, que explica a solução aqui que a gente está vendo. Então, eu vou passar agora para o código quadro, onde aqui vocês já podem ver o código que estava aqui no slide, né? E vocês podem ver aqui que nós temos um critério de parada. Então, aqui eu vou simular um erro, certo? Eu vou imaginar que a pessoa leu ali a especificação da contagem de strings de maneira recursiva e esqueceu de colocar aqui, por exemplo, a verificação para ver se esse ponteiro aqui é nulo. Tá? Então, esqueceu de verificar se o ponteiro é nulo. Então, compilando o programa, então esse programa se chama N14A2, não pode esquecer de colocar o "-g", né, e também o "-wall" aqui para a gente ter acesso. Vou compilar ele para o binário programa. Então, com isso aqui já foi feita a compilação, não deu nenhum erro de compilação, mas eu vou forçar um erro acontecer aqui. Então, vou dizer aqui assim, %d, vou botar aqui uma variável local, aqui, vamos chamar n, vou fazer n caracteres, vou passar nulo aqui como parâmetro, certo? E depois eu vou imprimir esse valor de n aqui. Então eu vou compilar meu programa, ó. Em tempo de compilação, o compilador, viu, tá tudo bem, ó, não tem nenhum warning, mas a gente já sabe que esse programa ele vai dar problema, porque a gente passou nulo aqui. Esse nulo vai ser utilizado para inicializar esse ponteiro vai apontar para o endereço 0. Quando a gente fizer essa consulta aqui, esse asterisco str, o programa vai morrer, porque ele vai fazer uma falha de segmentação. Ele vai tentar acessar o endereço 0. Como a gente viu lá na videoaula de ponteiros, a gente não pode acessar o endereço 0, porque é onde está o programa, o código do programa, e aí o programa vai morrer. Então, se eu executar o programa, segmentation fault, ele executa o 21 aqui, que é a quantidade de caracteres que tem no universo se expande, e quando a gente faz essa chamada aqui, ele dá segfault. Mas eu não sei disso. Vou assumir que eu não sei disso. Bom, peguei esse programa do meu colega, executei e deu segfault. Então, mas o meu colega falou, eu não estou conseguindo entender de onde é que está vindo esse segmentation fault. Eu compilei com "-g, tu pode descobrir para mim? Então eu vou lá, vou executar com GDB, certo? E aí eu entro aqui, vocês podem ver, eu vou só limpar a tela, ó, eu entro no modo de depuração. Então, claro que antes aqui apareceu, olhem só, apareceu uma série de informações aqui dizendo, olha, está usando o GNU, o GDB, foi compilado nessa versão, etc. Aqui tem todo o manual, recomendo vocês darem uma olhada, porque eu estou fazendo aqui só realmente assim, ó, o básico do básico, mais elementar. O GDB é um software super capaz, então até tem um link aqui, ó, que toda vez que vocês executarem GDB diz, ó, lê o manual. Então,
quem quer ficar bem bom em depuração, recomendo vocês darem uma olhada. Eu acredito que tem uma versão traduzida para o português, mas talvez tenha que dar uma garimpada aí na internet. Então, olha só. Então, comecei meu programa, né? Então, para executar o meu programa, eu vou simplesmente fazer run, como a gente viu antes, né? Então, o programa está parado agora. Ele nem começou meu programa. Olha só. Ele só disse, ó, o compilador ele começou, ó, ele deu aqui, ó, lendo os símbolos do binário programa. Então, aqui quer dizer que o GDB já tem conhecimento dos símbolos. Então, inclusive, a gente já pode ver aqui, ó, já tem, se eu quiser, por exemplo, ver qual que é o valor do nome main, que é o nome da função, ó, ele já conhece, ó. A função main, ela é uma função, ó, que retorna inteiro, tá vendo? O fato dela ser uma função, esse abre e fecha parênteses, ela está nesse endereço aqui, ó, que é um endereço bem baixo, né? A função caracteres, ó, a gente consegue já ver onde é que ela está, ó. É a função, ela retorna int e ela recebe como parâmetro um char asterisco, que é bem o que a gente tem no código, ela está nesse endereço aqui. Então agora o programa não começou, mas a gente já tem acesso a essas informações. Agora eu posso dizer para o programa executar. Então o programa vai executar e olha só. Aí ele diz, ó, começando o programa, esse binário, ele dá o path completo aqui, o caminho completo para o programa. E aí depois diz, ó, o programa recebeu uma falha de segmentação nessa função aqui, ó, na função caracteres, quando eu estava lá na pilha, na nossa pilha de execução, estava nesse endereço e o parâmetro str valia 0, e aí nessa linha aqui aconteceu. Bom, se vocês tivessem quebrado a linha aqui, por exemplo, se eu tivesse feito quebra de linha aqui, ele ia me dizer que era na linha do asterisco str. Então ainda tem a dificuldade, né, de dado essa linha, entender o que causou a falha de segmentação. Daí a gente pode pensar, né, bom, return 0, eu acho que aqui não tem chance de dar uma falha de segmentação. Um simples literal caractere, acho que também não. Então o que sobra é um ponteiro nulo aqui, né? Então, notem nesse momento que eu já identifiquei qual é a linha, mas agora só para confirmar, né, a informação já está ali, né, o ponteiro é 0. Mas eu posso imprimir, então eu posso fazer print da variável str, ele vai me dizer, olha, a variável str ela vale 0. Então aqui está em hexadecimal, então por isso que a gente tem o 0x, esse 0 que quer dizer que ela é um ponteiro nulo, né? Então eu posso inclusive tentar acessar o valor apontado por ela, porque o meu depurador ele tem disponibilidade aí de aceitar a sintaxe que a gente usa na linguagem C para acessar valor de ponteiro, valor apontado por ponteiro. Então, olha só, quando eu faço isso, ó, o meu depurador é esperto, ele diz, não, eu não vou fazer esse acesso para ti, porque se eu fizer acesso para ti, o depurador morre também. Então ele diz, olha, eu não posso acessar a memória no endereço 0. Bom, então com isso a gente descobriu o problema, daí a gente vem aqui, bom, se o str for nulo, né, returne 0. Aí notem que o meu depurador me indicou qual que é o problema, eu venho lá e melhoro o meu programa, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair do meu depurador, eu vou dar o comando kit, que eu acabei de dar. Notem que eu não digitei kit aqui, eu dei Ctrl D, que é na linguagem de terminal seria o fim de arquivo, né? Então ele já substituiu por kit. E aí ele pergunta, tu quer sair mesmo? Ó, a seção de depuração está ativa, ó. Se tu sair, eu vou matar o programa que eu estou depurando. Ele, não tem problema, pode matar. Aí eu saí do programa. Então agora, nesse momento, ó, a gente vai recompilar o nosso programa. Então eu vou lançar o GCC de novo e vou executar agora. O meu programa agora não tem mais o erro. Agora, quando a gente passa o nulo aqui, ele retorna 0. Tá? Então isso aqui era um problema relativamente simples. Aí agora eu vou simular uma outra situação. Essa situação seria que a pessoa que programou isso aqui, ela entendeu bem que ela deveria então somar um caractere e usar a aritmética de ponteiros aqui para avançar, né, sabendo que a gente tem uma string, só que ela esqueceu de colocar o critério de parada. Então ela verificou bem aqui se a string é nula, nesse caso ela teria o tamanho 0, mas ela esqueceu de verificar o critério de parada. Nosso critério de parada é quando a gente o valor apontado para str é o /0, né? Quer dizer que a gente chegou no final da string. Então, esquecendo o critério de parada, o que vai acontecer no nosso programa, né? Que eu vou comentar essa segunda parte, eu vou deixar só uma chamada aqui para caracteres. Inclusive, eu posso fazer aqui n igual a isso aqui, e aí depois eu vou botar o printf aqui. Então, eu mudei um pouco o meu programa, vou compilar, ó, em tempo de compilação, o compilador ele não é capaz de verificar que a gente esqueceu o nosso critério de parada na nossa recursão, porque ele é o tipo de coisa que a gente só consegue verificar em tempo de execução, né? Então, eu compilei meu programa, se eu executar, olha só o que vai acontecer, eu vou aumentar lá para cima para vocês verem melhor. Programa, falha de segmentação. Eu digo, opa, peraí, falha de segmentação para mim é quando eu estou acessando um ponteiro nulo. Em geral é isso, né? Mas eu não tenho certeza.
certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou executar com o meu depurador e vou mandar executar. Então vou mandar executar com run, e aí ele me diz, olha, a falha de segmentação aconteceu na linha número 40, perdão, na linha número 4, ou seja, então aqui é 1, 2, 3, 4. Então nessa linha, inclusive ele mostra a linha aqui, ó, e essa falha de segmentação aconteceu quando eu fui tentar fazer talvez esse STR aqui, ó. Então eu posso tentar começar a investigar aqui, ó. Ah, tá aqui o valor, ó. O valor de STR estava valendo esse valor gigante aqui, tá vendo? Um valor super grande aqui. Isso aqui é um valor em hexadecimal, né? É um valor bem alto aqui. Então eu posso até imprimir esse valor STR, ó, tá vendo? E ele me diz, ó, eu não consigo acessar esse endereço de memória. Então é um endereço de memória que não está acessível para mim. Não é um endereço zero, é um endereço bem grande, né? E foi por causa disso, né? Na hora que ele tentou fazer essa operação aqui de aritmética de ponteiros, ele disse, não, isso aqui não pode, não posso acessar a falha de segmentação. Então, o que está acontecendo? Acho que a gente achou bem estranho. Então, aqui a gente pode usar aqueles comandos básicos ali, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode... Não deu para entender bem aqui por que ele chegou nesse valor, né? Eu não entendi bem por que ele chegou nesse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um breakpoint, então, na função caracteres. Opa, acho que é breakpoints, acho que é BP aqui. Ou só break, é break só. Então, é só break, ó. Depois tem que corrigir os slides. Então, eu dei o break na função caracteres. Então aqui, ó, ele disse breakpoint 1 está nesse endereço no arquivo tal. Eu posso ver a lista de breakpoints, aí agora eu uso o info breakpoints, ó, e ele me diz, ó, o número do breakpoint é 1, o tipo dele é breakpoint, se ele está disponível, não sei bem o que é isso aqui, se ele está habilitado, tá sim, tá nesse endereço, e o que é? O que é isso aí? É na função caracteres na linha tal. Então a gente pode até adicionar um outro break aqui, ó, na função main. Agora eu tenho dois breaks, ó, tá vendo? Esse aqui é o breakpoint número 2. Posso ver os dois aqui, ó, tá vendo? 1 e 2. Posso até aumentar aqui horizontalmente para vocês verem melhor. Vamos ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Podem ver aqui. Deixa eu só botar essa tela mais para cima. Se eu consigo fazer isso. Estão vendo aqui, ó. Então aparece aqui numa linha só, tá vendo? Então eu vou tentar voltar aqui para o nosso caso anterior. Assim. Acho que não deu. Vamos ver assim, então, se eu consigo fazer aqui. Acho que agora vai dar. Bom, acho que deu. Vamos lá. Estou tentando organizar aqui as janelas. Assim. Diminuir mais um pouco. Aí, voltei. Eu não vou mais fazer isso, porque não deu certo. Aí. Enfim. Então, agora a gente tem dois breakpoints. E nós vamos mandar executar nosso programa. Então o programa, ó, ele diz, o programa já está executando, tu quer executar ele do início? Porque o run sempre começa do início, né? Então eu vou dizer sim, e ele começa, ó. Então ele diz, ó, parei no breakpoint número 2, que é na função main, é quando a gente vai fazer essa execução aqui. Então agora a gente vai dizer continue. Então a gente diz continue, em inglês, ele continua e ele atingiu o breakpoint número 1, ó. Quando ele atingiu o breakpoint número 1, ó, ele disse, ó, o STR, que é o parâmetro que a gente está passando para caracteres, tem esse valor aqui, ó, ele está nesse endereço, um endereço bem alto, né? O universo se expande, é a primeira vez que a gente está chamando. E aqui está qual que é a linha que ele vai executar em seguida. A gente pode, inclusive, mandar executar essa linha fazendo next, ó, porque quando a gente para o programa, a gente pode dizer, ó, executa uma linha. Então aqui ele executou esse if, ele não entrou no if, né, porque o STR ele não vale nulo, e aí agora ele vai executar essa linha aqui. Só que executar essa linha significa executar esse breakpoint aqui, executar essa chamada de função. Então se eu der next, ele faz o breakpoint de novo. E agora percebam bem, ó, o STR não é mais o O aqui, ó, ele começa pelo espaço, porque a gente fez o STR mais um, a gente fez a nossa aritmética de ponteiros, entrou ali dentro. Então agora eu posso continuar, ó, continua, e percebam bem ali, ó, vocês estão vendo aqui, ó, fiquem olhando para esse ponto aqui, ó. É onde eu estou consumindo a minha string vai se consumindo até chegar no momento aqui, eu vou apagar para vocês verem melhor, ó, continue, tá vendo? Agora eu já estou no AND aqui do universo se expande, então só faltam 4 caracteres. Então, durante todo esse processo, né, a minha pilha foi crescendo. Então a gente consegue ver a pilha. Então vou mostrar para vocês com o comando backtrace aqui. Então o comando backtrace mostra a pilha, ó. Então a gente está aqui, o nível 0 seria o topo da pilha, tá? Conforme a gente vai aumentando aqui, a gente vai descendo na pilha. Então o topo da pilha está com a função caracteres, é aquela pilha que a gente viu lá em N14A1, ok? A gente tem AND,
expande, expande, estão vendo? Então, para cada vez que eu fiz a minha recursão, eu fui perdendo um caractere, mas notem que eu tenho esse 1 mais aqui, né? Então, aqui ele diz, já encheu minha tela, vou dar Enter de novo para ele continuar mostrando, ó. E lá embaixo, ó, no 18 aqui, eu vou dar uns Enter aqui para subir um pouquinho mais, estão vendo? Ó, tá a função main, então a função main está na base da pilha. Então isso quer dizer que a minha pilha está com tamanho 19 aqui, ó, tem 19 registros de ativação na minha pilha. E eu estou aqui nesse 0 agora, estou executando esse aqui, estou no AND, tá? Então, agora eu posso continuar, vou continuar de novo, ó, ele deu breakpoint, agora só tem NDE, deu DE, e agora está vazio. Ó. Então agora é o momento onde talvez apareça o erro para nós, porque a gente não tem critério de parada. Olha só o que vai acontecer agora. Notem, eu estou no endereço 6019. Aqui acho que não está aparecendo, vou botar um pouquinho mais para cima aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó, 6019. Ó. Antes eu estava no 6018, antes no 6017. Ou seja, esses endereços estão aumentando. Estão vendo? 17, 18, 19. Eu vou dar um Enter, vou dar Continue aqui, ó, porque ele vai chamar caracteres de novo. Olha só, ele está agora em 6019, e aí o próximo número aqui é o 61A. Ou seja, que estranho, né? Tipo, ele foi do 19 para o 1A, porque isso aqui em hexadecimal é o próximo número, né? Depois ele foi para um B, um C, e olha só que estranho as coisas que tem aqui dentro. Isso aqui não estava na nossa string que a gente passou por caracteres. Isso quer dizer, então, que o quê? Eu vou voltar aqui para cima, ó. Isso quer dizer que quando a gente foi fazendo a nossa recursão, a gente chegou no final da nossa string, que era o universo se expande, chegou no Ezinho, depois do Ezinho tinha o barra zero. Tá aqui o barra zero, ó, e a gente não fez nada, a gente continuou. Ó. Então isso quer dizer que tá faltando critério de parada. Tá faltando critério de parada para a gente ver quando a string vir vazia, que quando esse str for um barra zero, a gente tem que parar. Certo? Então isso é um indício para a gente ver que a gente avançou demais. Só que o programa, como a gente não verificou, ele continua fazendo aritmética de ponteiros aqui, né? Então ele está vendo coisas aqui, ó, ele imprime isso aqui, que é o que o depurador encontra na memória, né? O depurador acessou esse endereço de memória e lá tem isso aqui. Não sei porquê, ó. Tem o %, depois tem o D, depois tem o barra N, que é uma quebra de linha, que é um caractere só, e depois tem vazio de novo. Ó. Se eu continuar, ó, depois tem um monte de coisa vazia, ó. Depois tem lixo, tá vendo? Ó? Continua. Coisas estranhas. E ele vai fazer isso, ó. E se a gente agora olhar a nossa pilha, que eu acabei de mostrar para vocês que tinha 19, né? No caso, a pilha mais profunda vai ser a quantidade de caracteres que tem aqui, que é 21, né? Então, se a gente olhar a nossa pilha agora com o comando backtrace, olhem só. A gente está no nível 0 aqui agora, ó, com esse lixo. O str está apontando para um lixo aqui, ó. Antes apontou para um lixo, antes também, ó. Mas se eu descer, ó, eu tô com a minha pilha já com tamanho 44, já tem 44 registros de ativação. Eu vou continuar por mais 100 vezes aqui, ó. Então eu vou passar o comando continua por 100 breakpoints. Então ele vai passar por 100 breakpoints e ele diz, ó, eu vou ignorar as próximas 99 passagens do breakpoint número 1, continuando. Aí depois de 99 passagens, ele deu o breakpoint. Agora a gente pode olhar o backtrace. E nosso backtrace, tá vendo, ó? Ele vai estar imenso, olha só o tamanho da pilha, ó. Tem 144 registros de ativação. Então quer dizer que a gente esqueceu, né? A gente no máximo deveria ter aqui 21 recursões, né, da função caracteres e a gente está nas 144 já. Quer dizer que tem um problema, certo? Tá faltando nosso critério de parada. Então esse é o tipo de coisa que a gente pode olhar através do depurador para a gente entender qual que é o problema, né? Daí eu disse assim, não entendi muito bem, bom, vou começar de novo, né? De vez em quando acontece, fiz aqui uma série de investigações, não entendi onde é que eu fui parar, então vou começar de novo. Aí começo de novo, breakpoint número 2, depois eu continuo, ó, e aí aqui eu vou prestar mais atenção, ó, vou ficar olhando aqui, ó, vou ver se eu consigo, porque na realidade meu programa ele deveria, eu conto 1 para cada caractere, e cada vez eu faço a minha aritmética de ponteiros, então quer dizer que quando essa string se tornar 1/0 eu devo parar, então eu vou ver isso agora, então eu vejo, ó, eu vou dar continue. Tá vendo? O universo se expande, tá diminuindo, aí and, NDE, e, aí pá, aí aqui eu deveria parar, eu dou enter, não, mas aqui tem um problema, aí aqui eu posso vir aqui, coloco a linha de volta lá, ó, vou colocar aqui, ó, if, asterisco, str, for igual ao /0, retorna 0, ou seja, se a minha string tiver um /0, eu retorno que ela tem o tamanho 0, né? Então, com isso, eu vou compilar o meu programa de novo. Então, entendi, é o meu critério de parada que faltou.
Vou sair do meu depurador, vou compilar o programa de novo. Aqui ele está me dizendo que esqueci um ponto e vírgula. Ah, não, esqueci, tem dois fechamentos aqui. Então ele está me dizendo, põe ponto e vírgula nesse lugar aqui. Tá ok, fiz isso já. Compilei, vou executar com o meu depurador. Vou botar o breakpoint, porque quando eu saio do depurador ele esquece, né? Até tem uma forma de salvar isso, mas eu não me recordo agora. Vou dar o breakpoint, então, na função caracteres de novo. Tá lá. Vou mandar executar. Aí aqui foi o primeiro breakpoint, agora eu vou dar continue. Olha lá, o universo se expande, continua, isso aí, vamos lá, tá indo bem. Aí agora, pand, AND, NDE, DE, agora tem que parar. Parou, tá vendo? Aí agora o meu programa ele chegou aqui, ele foi executar isso aqui, aí ele deu continuando e respondeu 21. Esse 21 que aparece aqui é o meu printf, é esse printf aqui. Então agora, pô, mas não entendi bem ainda se funcionou, então eu vou fazer o meu breakpoint até chegar no str for null. Então eu vou botar uma condição para o meu breakpoint. Então, condição do breakpoint número 1. Deixa eu ver se eu consigo. É se o str for igual ao /0. Botei essa condição. Agora se eu fizer info breakpoints, ele vai me dizer, olha só, o breakpoint número 1 está ativo, ele está nessa função caracteres, ele deve parar se o str for igual a /0. E aqui ele diz, ó, ele faz uma estatística, ó, já passou pelo breakpoint aqui 22 vezes. Então eu vou executar de novo o meu programa desde o início. E aí agora ele executou até o fim. Ah, sim, porque a minha condição está errada, porque eu estou testando se o valor da variável vai ser igual a /0. Porque o valor desse ponteiro nunca vai ser o /0. Né? Então eu tenho que mudar a minha condição. Então eu vou botar condição no str for, se o valor apontado por str for igual a /0. Aí agora eu vou verificar aqui o meu info breakpoint se está correto. Ó. Stop only se o valor apontado por str for igual a 0. Vou executar o meu programa desde o início. E aí agora ele foi, ó. Ele executou, ele chegou exatamente à posição. Ó. Quando o meu str, pstr, for igual, o valor apontado por str, ó, for o /0, aí para. E ele parou. Ou seja, todas as outras execuções do breakpoint ele passou. Então ele parou, ele deu o hit aqui nesse breakpoint só uma vez, porque é a única vez que deu a condição verdadeira aqui. Né? E aí agora, eu tô aqui, ó, eu dei o comando list, que eu posso abreviar somente para um L, ó, e ele me listou o código. Ele tá, a gente sabe que a gente está na linha número 3, ó, a gente está exatamente aqui, a gente está por executar essa condição. Então eu posso dar um next, ou seja, ele executou isso aqui, e aí agora ele foi para a linha número 4, e aí agora que ele vai verificar isso aqui. Então agora eu dou um next, e aí ele foi para o final, ó, tá vendo? Return 0, ele vai para o final da função, né, porque a função terminou. E aí agora dou um next, e aí o meu programa foi para 1 mais caracteres str mais 1. Por quê? Porque ele voltou, olha só, voltou para a chamada, né? Porque quando eu fiz caracteres str mais 1, eu estava com o e, aí quando eu fiz o mais 1, eu fui para a situação onde a minha string, o valor apontado pelo str, vale /0. Aí essa função terminou, quer dizer que a gente voltou para a nossa função anterior, né? Que está no nosso registro de ativação anterior. Então se eu continuar dando next aqui, ó, next, eu vou voltando, então aparece para vocês aqui, ó, vocês estão vendo AND, ó, tá mostrando que eu estou voltando para os registros de ativação anteriores. Então eu posso mostrar o backtrace, ó, eu estou agora na função, no registro de ativação onde a str vale AND, ela aponta para a string AND, e aí agora quando eu der next ela vai para pand, então é como se a gente estivesse reconstruindo, mas na realidade a gente está retornando as inúmeras funções recursivas que a gente fez, né? Então eu vou continuar dando next aqui, ó, vai voltando, ó. Vai voltando e vai desempilhando as funções, certo? Vai desempilhando as funções até chegar na função main. Então aqui desempilhou a última, e a última que desempilhou para a função main, e aí a função main imprimiu ela. Vou executar o printf, executou o printf imprimindo 21, vou executar o return 0, dou next, ela chegou no final da função main, dou next, aí o programa termina. E esse next aqui, na realidade, ele faz só um passo de execução, né? Por isso que esse comando, inclusive, nem estava nos slides, né? Mas ele executa um passo do nosso programa. Então, quando a função main termina, ele volta para essa função especial aqui, que está dentro da libc,
A libc é a nossa biblioteca stdio.h. Então, lá dentro tem essa função, que é a função responsável por chamar a função main. Então, ela é a primeira. Se eu der next, aí ela termina. Depois, essa função, quando ela termina, quer dizer que daí o programa termina mesmo. Bom, eu acho que com isso eu consegui ilustrar praticamente todos os comandos aqui. Deixa eu ver se sobrou algum mais. Sim, a gente viu comandos. Ah, não, comandos aqui a gente não viu. A gente pode ilustrar isso. Isso, e os outros a gente viu alguns mais aqui. Só vou terminar então para ilustrar como é que funciona essa questão do comando. Então eu vou executar o meu programa de novo, só que eu vou botar um breakpoint agora na função main. Tá? Só que eu quero que quando eu chegar no breakpoint número 2, eu quero imprimir o valor de main. Então eu vou dar print main, e aí ele me diz, ó, quando tu executas comandos a serem executados no breakpoint número 2. O comando breakpoint número 2 é quando ele chega na função main, ou seja, nesse arquivo, na linha número 9. Aí ele diz, entre com os comandos para o breakpoint número 2, um por linha, e termine com uma linha dizendo apenas end. Então eu já dei um comando aqui, ó, que é o print main, e agora esse é o único comando que eu quero dar, então eu dou end. Ó. Aí ele volta para o meu shell aqui do GDB, e agora eu posso mandar executar o programa. Olhem só o que vai acontecer, eu executo, ó, o programa começou, ele chegou no breakpoint número 2 e ele já fez o print. Ó. Essa saída aqui é do print da main. Então eu posso automatizar o processo, certo? Inclusive eu posso, como a gente viu antes, né, eu posso ver info breakpoints. Ó. Eu tenho o breakpoint número 1 aqui, que ele era aquele que só parava quando tinha condição. Eu vou remover essa condição, vou dar condição 1, acho que é só assim. Ó, tá vendo? Se eu faço só cond 1, ele remove a condição do breakpoint número 1, que era aquele breakpoint com essa condição. E agora ele é incondicional. E aí agora eu quero que toda vez que eu atingir o breakpoint número 1, eu quero imprimir o valor apontado por str e imprimir o valor do ponteiro, né, o conteúdo do str. E terminar com end. Então agora eu executo. Eu vou começar desde o início. Começou pelo breakpoint número 2. Vou dar continue. E aí ele diz, olha, eu cheguei nesse breakpoint número 1, ele já imprimiu ó, o valor apontado por str, que é só um caractere, e o valor do ponteiro, que é esse aqui. Ó. E aí o valor do ponteiro é esse aqui, super grande aqui que eu estou selecionando, mas aí o GDB ele já percebe, ah não, mas isso aqui é uma string, e aí ele já coloca o valor da string aqui do lado. Ele tem essa esperteza aí. Vou dar um continue, tá vendo? Ó? E aí depois eu consigo ver o valor apontado. Então agora a gente consegue ver, quando a gente coloca lá no nosso código asterisco str, ó, a gente consegue ver exatamente qual que é o caractere que ele está usando para comparar com o nosso /0. Então a gente continua, ó, até chegar no final lá, ó, de novo. Então fica bem mais fácil, porque eu só dou enter, que o enter, quando eu dou enter, ele repete o último comando que eu dei. O último comando que eu tinha dado seria o continue, né? Então eu fiquei dando um monte de enter aqui, eu esqueci de falar isso para vocês, mas é só dar um monte de enter. Então agora eu estou no E, aí agora eu cheguei no /0, ó. Cheguei no /0, dou um enter, o programa termina, porque depois não tem mais nenhum breakpoint, né? Bom, enfim, então assim, eu recomendo, na realidade, assim, para aqueles que têm bastante interesse, ler a documentação. A documentação ela pode ser bastante extensiva, mas é ela que vai tornar vocês mais, digamos assim, avançados nesse assunto de depuração. Mas, sobretudo, antes ainda de ler, é usar na prática o depurador, certo? Então, se vocês têm a interface aí do CodeBlocks ou alguma outra ideia que vocês estejam usando, usem a depuração, provavelmente vai ter facilidades, por exemplo, toda essa questão de breakpoint que eu mostrei para vocês, que eu estou executando todos os comandos aqui, essas ideias, em geral, elas têm assim, uma forma de tu clicar lá na linha de comando de você, na linha de código de vocês, dizer assim, botão direito, setar um breakpoint. Certo? Então, isso por trás dos panos acaba se tornando um comando como esses que a gente viu, mas isso facilita bastante, né, para muita gente de ter essa interface mais alto nível, digamos assim, para se depurar, né, e aí depois usar esse botão especial para executar em modo de depuração. Pessoal, então acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem algum questionamento, assim, o assunto é extremamente amplo. Da minha experiência, a forma de se tornar mais... digamos assim, programando e depurando, sabe? Não tem outro jeito, assim, eu sempre brinco com o pessoal assim, tá dando falha de segmentação, a falha de segmentação é o melhor erro que pode acontecer conosco, porque basta executar assim, ó, GDB programa, dá enter, assumindo que se compilou com GDB, né, do run, ele vai me dizer o número da linha onde aconteceu o erro, certo? Então, eu diria assim que quando acontece falha de segmentação é um dos melhores erros que podem acontecer, né? Porque ele não é um erro que o programa funciona, mas não faz aquilo que a gente previa. Ele simplesmente não funciona.
Então, quando ele não funciona, o depurador entra bem para a gente tentar. Claro que de vez em quando a gente tem programas que ele funciona, mas ele não faz aquilo que a gente espera. Aí a depuração ela se torna mais complexa, porque a gente precisa entender por que ele não está fazendo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. A depuração pode ajudar, porque a gente pode fazer o breakpoint nas funções, ver os valores das variáveis, e com isso entender onde é que a gente errou na programação. Então, muitas vezes, de vez em quando, tem que voltar para a prancheta. Assim, bom, o nosso algoritmo que eu pensei, ele estava errado, então não tinha como funcionar. Né? Ele funcionava, mas não fazia aquilo que a gente queria. Então, não tinha como fazer aquilo que a gente queria com aquele algoritmo. Né? A gente tem que voltar para a prancheta de novo, né? De projeto. Né? Mas, enfim, esse assunto é bem amplo, é uma coisa que eu gosto bastante, assim, eu sempre brinco, assim, tem um problema, tem um programa com um erro, tipo assim, não entendo onde é que está o erro, se tem acesso ao código-fonte e o depurador, basta executar o depurador que ele vai te apontar para onde está o erro. Né? Então eu recomendo vocês realmente, se tiverem interesse aí de realmente, porque assim, a gente está falando isso aqui no final da disciplina, né? Mas eu acredito que vocês vão continuar usando a programação aí ao longo da graduação de vocês. Então, se vocês tiverem a oportunidade de depurar o programa de vocês, eu recomendo fortemente vocês fazerem isso, certo? Fico aberto para dúvidas aí, basta mandar um e-mail. Eu deixo um abraço para vocês aí e até a próxima. Tchau, tchau.